Sejam bem-vindos ao Método PAPS. Eu sou o Rogério Oliani Eu sou Ricardo Castilhos. e hoje nós estamos recebendo aqui o Josemar da EduBot. Ele é pedagogo, tem uma empresa, né, chamada EduBot. E vamos falar sobre educação no Brasil, mas acho que entrando numa linha bem robótica e computação. É isso, Josemar? Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Sim, a gente trabalha muito com a parte de tecnologias educacionais, não só robótica. Robótica normalmente a gente usa muito como porta de entrada para chegar na escola, né? Ou para chegar no ambiente que a gente vai. Mas a gente vai mais além da robótica. A gente vai para a parte do pensamento computacional, da lógica, da programação, desenvolvimento de aplicativos. Tudo isso a gente traz para dentro da escola de ensino regular, né? Ah, entendi. E hoje o que a EduBot faz? Quais são os serviços que ela oferece hoje? Quem é o cliente da EduBot? Hoje a gente trabalha com o ensino de tecnologia na escola. A gente fornece material didático, a gente fornece formação de professores e a gente fornece os equipamentos necessários para que a escola implemente robótica e outras atividades dentro da área do pensamento computacional, né? E o nosso público-alvo hoje são escolas de ensino regular, públicas e privadas. Então, qualquer escola de ensino regular que trabalha ali com alunos no formato seriado, ou contraturno escolar também a gente atende. Mas a gente trabalha com esse público-alvo aí no ensino regular, olhando para a Base Nacional Comum Curricular e tudo mais, né? Por que robótica? Às vezes você tem a impressão que robótica na escola ficou meio modinha, assim. Mas explica, assim, desmistifica pra gente. Como é que a robótica entrou nas escolas e por que assim, é tão importante? Ou qual o grau de importância disso para uma formação para a vida de uma criança, enfim. A robótica, ela entra dentro da escola, não é de hoje, né? O primeiro robô para ensino de programação para criança foi criado em 67. Então, assim, não é algo que chegou Sim. agora, né? Fora do Brasil, lá nos Estados Unidos, o MIT pesquisa o ensino de programação para crianças desde essa época, né? O Papert, que foi um dos pais da computação na educação, ele começou o projeto dele em 67 com o robozinho Mindstorms, com o projeto Mindstorms para trabalhar pensamento computacional, lógica computacional com crianças desde a educação infantil. Então, isso é algo que já está sendo promulgado, divulgado, espalhado mundo afora desde essa época, né? E desde do início do PC, né? Da existência do computador pessoal. Por quê? Porque existia-se muito essa visão de que o computador é o futuro. A gente tem hoje isso como realidade na nossa vida hoje. A gente não vive sem computador, né? Ninguém sai de casa sem o teu celular no bolso. E o seu celular nada mais é do que um computador super poderoso. Muitas vezes mais poderoso do que o notebook que está em cima da mesa do usuário, Sim. né? O celular muitas vezes consegue fazer muito mais coisas do que o computador que ele tem em cima da mesa dele. Então, a gente trouxe isso para dentro da escola hoje. E essa discussão sobre a questão da computação na escola, no Brasil, começou em 1980. Né? José Armando Valente, Léa Fagundes, eles começaram a trazer os primeiros projetos de computação na escola. E naquela época, no sentido de inclusão digital, né? No sentido de ensinar as pessoas a operar o computador, a ser um usuário do computador. E essa é a diferença básica do que nós fazemos para essa informática. Uhum. Não estou dizendo que é melhor ou pior, são modelos diferentes. Então, assim, eu preciso ensinar o usuário a ser um usuário do computador. Em como operar o Word, o Excel, o PowerPoint, a criar as apresentações de slides deles, os documentos dele. Eu preciso fazer isso. Mas esse é um trabalho mais profissionalizante. Isso a gente entra mais no final, ali no ensino médio, talvez, no final do ensino fundamental 2, quando a criança está chegando próximo aos 14 anos, que ela vai para o mercado de trabalho direto, né? Só que antes dele chegar ali, ele precisa trabalhar outras coisas, outras habilidades para que ele entenda como a tecnologia funciona por dentro. Então, quando a gente vem para a parte do pensamento computacional e da robótica, a gente não vai ensinar a usar o Word e o Excel. A gente vai ensinar ele a como o Word foi feito. Qual é a linguagem que o computador opera? Qual que são os softwares ou como é construído um software? Né? Toda a parte de lógica que ele precisa para desenvolver habilidades para que quando ele for usar o software, ele tenha as habilidades necessárias para usar o software. E ele entenda como o software funciona. A maioria das pessoas tem dificuldade em aprender a usar a tecnologia porque ela não entende como ela funciona. Sim. Né? Isso vale para quase tudo. E o processo ele tem que começar bem cedo, junto com o processo de alfabetização das crianças. Então a gente começa, a EduBot, a gente trabalha a partir de 3 anos de idade, a gente já tem material didático para orientar o professor. A partir dos 3 anos. A partir dos 3 anos, para orientar o professor em como trabalhar essas habilidades que o aluno vai precisar,
que não envolve necessariamente o uso de tecnologia nessa faixa etária. O 3 anos ali, por exemplo, a gente não usa praticamente nenhum dispositivo com essa criança. A gente vai ensinar, vai trabalhar a habilidade que ele precisa para que quando ele chegar na frente de um dispositivo, ele entenda como aquele dispositivo funciona. Tá, por exemplo, eu tenho uma filha que vai fazer 3 anos agora em setembro. Eu não sei se a escola dela tem essa iniciação, provavelmente não. Eu, como pai, posso facilitar uma educação dela nesse sentido? Olha, no nosso caso especificamente, a gente trabalha só com escolas de ensino regular. E a escola, hoje, ela é obrigada a oferecer computação a partir de 3 anos. Olha As, só. as habilidades necessárias à computação já estão na BNCC, já tem um componente curricular chamado BNCC Computação, que é a partir de 3 anos de idade. Então vai trabalhar algumas habilidades com a criança, vai trabalhar a parte de raciocínio lógico, de resolução de problemas a partir de testes que a gente faz com as crianças, simulados. A gente constrói lá um labirinto com as crianças, ensina elas a resolver esse labirinto, trabalhar a parte lógica e a construção do algoritmo, ou seja, a sequência de passos que ela vai seguir para resolver aquele processo. Né? E aí, quando ela chegar na etapa lá do ensino fundamental, aí ela vai entrar já na robótica em si, que é ela desenvolver os robôs dela, ela desenvolver os algoritmos dela e programar isso, ver o resultado disso ou na tela do computador ou na tela no hardware mesmo ali, né? A gente com 4 anos, a gente já está trazendo um robozinho lá para a sala para as crianças fazerem a programação. Nossa, Elas fazem a programação visual, isso aí é o uso de computador. Eles programam ali o robozinho de forma física, tem uns botões que ele faz a programação do algoritmo, da sequência de passos ali, e ele executa aquela sequência de passos e confere se o processo que ele construiu está certo. Então, com 4 aninhos, eles já estão construindo o algoritmo, né? E essa questão do algoritmo, por exemplo, quem fez computação sabe que é o que mais reprova aluno lá no ensino superior. Por quê? Porque os alunos chegam lá, algoritmo 1 e algoritmo 2 reprova 70% dos alunos da computação. Né? Essas são as disciplinas que filtram, vamos dizer assim, né? Porque eles veem sem essas habilidades. Esse negócio de algoritmo é interessante, porque quando a Moniz, minha filha, quando ela era pequenininha, o primeiro contato que ela teve com programação foi quando ela apertava no botão de desligar a luz e desligar a luz. Desligar a luz. O computador é isso, né? Exato. Liga e desliga, liga e desliga. Quanto tempo vai ficar ligado, quanto tempo vai ficar desligado. Né? Tipo, ligou a luz. Aí você apertava pra desligar. Hoje a gente percebe que o jovem que está vindo para o mercado de trabalho, 16, é uma reclamação de muitos empresários, de que ele não tem essa... Tem jovem hoje que ele não pegou um mouse hoje. Sim. Como é que você enxerga isso na nossa educação e nesse futuro do mercado de trabalho? Porque no fim das contas, o que importa é isso gerar algum, não vou dizer rendimento, mas algum resultado com isso. Tem que gerar algum resultado com isso. E as empresas estão carentes de profissionais que saibam, pelo menos, ter uma noção básica de mexer em algum sistema, um Word, Excel, qualquer coisa assim. Ou o sistema que tenha na empresa, e hoje existe uma dificuldade. Você chega lá e pega o jovem não sabe mexer num mouse, ele não teve acesso a isso, ou teve acesso, mas não quis, por conta do advento do celular, ter sido introduzido muito recentemente, né? Muito precocemente, né? Em muitas das pessoas, né? Nós somos a primeira geração que tem um celular aí, né? Um smartphone, Eu 2010. queria pegar esse gancho da pergunta do Rogério e trazer um pouco de polêmica na reflexão. Porque, como ele falou, essas crianças, elas aparentemente não entendem nada de computador, mas sabem tudo de celular. Afinal de contas, você como pedagogo, elas são alfabetizadas digitalmente ou não? Não. Elas são um usuário dependente de uma única tecnologia, o digital, o celular, o dedinho. Ele só sabe usar o dedinho. E tem muita dificuldade ainda quando você pede para produzir um texto no celular. Né? Perfeito. Eles têm dificuldade de produção, porque é a linguagem deles não foi trabalhada corretamente na escola também, né? A gente tem um histórico de, assim, muitos retrocessos, avança um passo, volta 2 nos processos de implantação de tecnologia na escola. Avança um passo, volta 2. Volta e meia a escola fala assim, não, vamos tirar a tecnologia, agora proibir o celular na escola, por exemplo, né? É um retrocesso, é um passo atrás de algo que as crianças já dominam. E você já acha que elas, fora da escola, vão deixar de usar o celular? Não. Só que aí eu tiro o celular de dentro da sala de aula e não coloco nada no lugar de tecnologia. Eu não coloco um laboratório de robótica lá na escola, por exemplo, para elas desenvolverem tecnologias mais modernas. Eu simplesmente estou tirando acesso à tecnologia dela. E o futuro dela é o quê? O que ela vai enfrentar quando ela for para o mercado de trabalho no futuro? Tecnologia. Que reflexão, né, cara?
Entendeu? Então, assim, eu tiro a única tecnologia que ela tem dentro de sala de aula, Essa. que ela tem acesso e ela tem facilidade de uso, e não coloco nada de tecnologia no lugar. Eu simplesmente, não tem tecnologia mais, esse aqui eu vou bloquear aqui, vou proibir. Ok, Mas as leis do Brasil, elas são muito assim, né? Eu enxergo dessa forma. As leis do Brasil pra tudo, né? Sei lá, uma pessoa engasgou com um copo d'água, tá proibido tomar água no copo. Né? Tipo assim, em vez de você, pessoal, pra tomar água no copo, você toma desse jeito. Não, você simplesmente proíbe que todo mundo tome água no copo. Então, até você me mandou um vídeo esses dias atrás que o Brasil tem muitas leis, né? Você que me mandou Tem. muitas leis, né? É um excesso de leis, né? E não é, o Brasil não vai pra frente por ter excesso de leis. Se todas as leis fossem cumpridas, o Brasil pararia. literalmente. Então, desculpa a reflexão, eu até te cortando, mas eu vejo da mesma forma que você. Eu acho que tirar o celular, mas tem que ter uma outra inserção de tecnologia lá dentro para que ele possa se preparar. E aí eu vou te fazer uma pergunta, já que eu te cortei, eu já vou fazer uma outra pergunta para você emendar, continuar a tua resposta e emendar. Eu tô sendo saudosista quando eu falo, pô, o jovem de hoje não sabe mexer no computador, não sabe mexer no mouse, não sei o que lá, ou realmente é algo que gera uma preocupação? Esse é um fato que vai atrapalhar o futuro do Brasil, né? O fato das crianças não saberem usar e não aprenderem isso. Só que vamos voltar um pouquinho mais atrás. Lá no final da década de 90, começou a nascer as escolinhas de informática, né? Eu fui professor, fui instrutor de informática em 1999, 98, eu já dava aula de informática, né? E aí a gente tinha muito a procura das pessoas que não tinham tecnologia. Muita gente foi atrás de se qualificar para usar tecnologia. Hoje, a gente transferiu essa obrigatoriedade de ensinar isso para dentro da escola. Muitas das coisas que antes eu buscava fora da escola, eu hoje cobro que a escola entregue para o meu filho. Por quê? Porque o pai trabalha o dia inteiro. Ele vai lá, coloca o filho dele 8 horas, 10 horas por dia na escola e espera que a escola atenda todas as demandas. Inclusive a educação básica. Inclusive a educação profissional, preparar ele para o mercado de trabalho. Algumas coisas do mercado de trabalho ele tem que saber. O problema é que a escola, ela foi resistente a inserir essas coisas que antes eram feitas fora da escola, dentro do seu currículo, dentro da sua grade. Então, se você pegar de Cascavel, por exemplo, a maioria das escolas, as atividades de contraturno são só reforço das aulas principais, da matemática, do português. Elas não colocaram ali no contraturno escolar, por exemplo, aquela escola que a criança passa o dia inteiro na escola. Ela passa 10 horas dentro da escola e não há aulas de tecnologia ali. Poucas escolas aqui em Cascavel têm robótica no contraturno escolar ou na grade dela. Poucas, né? A EduBot aqui em Cascavel atende 4 escolas. Né? Tem 37 escolas privadas de médio a grande porte em Cascavel. Então, 4 atende com a EduBot. Tem mais umas 2, 3 que têm projetos próprios internos. A maioria não tem tecnologia dentro da sua grade. Focam muito no reforço escolar. Então, reforço escolar, o que é? É usar produção de texto, atividades relacionadas a isso. Só que o aluno é diferente. É um pouco escolas produzindo alunos para passar no vestibular? Basicamente é isso. É o foco da grande parte das Quer escolas. fazer vestibular, mas E aí é que tá. A escola tá preparando para algo que as crianças não querem. Por que elas não querem ficar lá na escola? Esse é o X da questão. Nossa, que discussão profunda. se você vai nas universidades. Olha, ontem eu vi uma notícia, a Unicentro tá com. Pô, vou errar o número, mas sei lá, mais de 60 vagas remanescentes pra quem quiser. Só chegar lá e. Pra poder fazer uma faculdade. Na minha família, Na nossa época, nossa, 10 por 1, 20 por 1, 50 por 1. Desculpa, a gente cortava um dobrado pra poder passar no vestibular, entendeu? Hoje em dia não tem sobrando, ninguém quer fazer. Não. E detalhe, aí você tem o Enem, que qualifica já, então ele faz a prova do ensino médio e já está qualificado para entrar em qualquer universidade pública. Entendeu? Então, assim, ele nem precisa necessariamente estudar tanto, assim. Se ele entrou na nota de corte, é o suficiente para ele entrar no vestibular. Ele não precisa tirar 100 no vestibular, no Enem. Ele não precisa tirar nota 1000 no Enem. A gente baixou o sarrafo, né? Hoje, pra você ter uma ideia, e essa é uma das brigas que eu tenho dentro da minha área de formação de pedagogia, por exemplo, o cara, para entrar em pedagogia no ensino superior, ele precisa tirar 400 no Enem. 400. Eu não sei o que isso significa. Significa nunca fiz 40. Ah. Numa prova de 0 a 6, você precisa tirar 40 para passar no vestibular para entrar em pedagogia. A nota de corte é 400 para entrar em pedagogia. Nas formações de professores, nas licenciaturas em geral, a nota de corte é abaixo de 5. Você não precisa tirar nem a média para passar e entrar dentro de um curso de licenciatura. E é esses profissionais que vão para a área de formação de professores. Deixa eu trazer uma nova polêmica para a mesa, então. Nós tava nisso. Uma vez,
Eu fui fazer uma. Eu vou contar uma história, mas eu vou exemplificar essa história depois onde é que eu quero chegar. Eu fui fazer um evento, e dentro desse evento eu perguntei se eles tinham divulgado nas redes sociais. E aí a pessoa falou assim: então, o presidente dessa instituição não tem redes. Nós estamos falando em 2018, tá? O presidente dessa instituição não tem redes sociais e ele não acredita que as redes sociais funcionem, tá? Foi isso. Foi isso. Independente de qual instituição, independente de qual isso. Ele não tem redes sociais, era um senhor que tinha, na época, mais de 60 anos, ele não tem rede social e ele não acredita que isso funcione. Eu falei, mas pelo amor de Deus, vocês precisam divulgar na rede social, vocês precisam fazer um tráfego pago, impulsionar e tudo mais. Não, a minha área é de marketing, né? O que eu vejo com relação a isso? A maioria, não vou falar a maioria, mas aí você me responde, existem diretores que não entendem de tecnologia, não têm aptidão para mexer na tecnologia e por isso não veem a importância de ter a EduBot na escola regular delas? Existem. É muito polêmico isso ou não? Existem casos de diretores que, pela sua formação, e isso você pode pegar nos cursos de formação de professores. Os cursos de formação de professores, se você pegar, não tem tecnologia na formação dos professores. Poucas instituições de ensino têm tecnologia no processo de ensino dos professores. Então, se o professor que forma o professor não usa a tecnologia na sua prática, eu falo como aconteceu comigo, né? Quando eu entrei na pedagogia, eu entrei numa turma de 72 alunos. Dos 72 alunos, eu era o único que levava notebook para a sala. Único. Dos 72 alunos. Sim. O que eu apanhei de professores por levar o notebook para a sala, por fazer os trabalhos no computador, por descer, volta e meia, pegar o pendrive, descer a reprografia para imprimir o trabalho e entregar para o professor impresso já, trabalho feito na sala, porque eles queriam que eu fizesse no papel ao maço ainda. E eu não tô falando de muito tempo não, tá? Isso é 2010. Então, assim, Eu tinha professor também na faculdade, pegava papel ao máximo, tinha que fazer fazer tudo na mão. Então, assim, isso ainda acontece hoje. Tem muito professor universitário na formação de professores que não deixa os alunos levarem tecnologia para dentro da sua aula. Então, se eu estou formando um professor com essa limitação, ele vai replicar sempre quem formou ele. Isso é uma prática. O professor, ele replica quem ensinou ele. É simples assim, né? Se o professor não teve tecnologia na sua formação, quando ele chegar na escola, o que ele vai fazer? Vai ser avesso à tecnologia. É isso aí. E aí ele replica isso para frente, né? E aí, como ele sempre fez sem tecnologia, ele acredita que tá sempre certo. Sempre esteve certo. E sempre tem que ser desse jeito. E é um mercado muito maluco. Eu gosto muito de uma analogia que eu vi uma vez um cara, eu me perdoa, eu não lembro quem que é a pessoa, mas ela fez uma analogia muito boa, que hoje a tecnologia é como se você tivesse, a escada tá descendo e você tá tentando subir essa escada. Então você precisa andar mais rápido para você poder chegar no topo do que essa escada. Se você parar, você vai para baixo. E a tecnologia, toda a tecnologia, cara, se a gente for falar de IA, o que era IA 2 anos atrás? Né? E o que é IA 3. hoje? Entendeu? O que era? Então, assim, nós estamos falando de tecnologias que estão vindo. 2010 teve o lançamento do primeiro iPhone, que foi um marco. Ele mudou o comportamento da nossa sociedade. 2010 mudou o comportamento da nossa sociedade, o iPhone. 2007. 2007? 7. Me perdoe, então. 7. O primeiro. Então, 2007 teve o primeiro iPhone. Cara, mudou o comportamento. Totalmente. Mudou o comportamento da nossa sociedade. Eu chamo isso de aderência à tecnologia, né? É igual o Pix. Se eu te perguntar, em 2020 foi lançado o Pix, se eu te perguntar em 2019 como é que você fez uma transferência, a tua mente vai olhar e falar assim, eu fiz um Pix pro cara em 2019. 2019 não existiu o Pix, né? Então eu chamo isso de Aquilo não aderência é tão necessário, tão tipo assim, tava tão óbvio, corriqueiro, tão óbvio, né? tão óbvio, que não é exatamente. Loucura. E que é maravilhoso, enfim. Mas aderiu tão bem o celular, o smartphone, a nossa tecnologia, que é evidente que trouxe danos. Essa tecnologia trouxe danos, entendeu? É a mesma coisa do Pix. Tem o cara que faz golpe do Pix. E acabou. E você não consegue devolver o Pix, você não consegue receber o Pix de volta. Ou Entendeu? cai numa conta que você tá no negativo, Exato. ferrou. E aí, assim, eu acho que nós estamos vivendo um momento, pra gente falar uma linguagem bem disruptiva. Esses anos 2000 pra frente, até agora, talvez 2040, nós vamos primeiro entender o que aconteceu. Porque essas tecnologias que estão vindo, elas são tão avassaladoras que em todo o nosso comportamento da sociedade, que a gente não entendeu direito o que está acontecendo, entendeu? A gente não entendeu. E aí agora, a gente tá meio que
batendo a poeira e falando, ó, é necessário que o jovem aprenda, porque o jovem hoje não manja disso. Então a gente vai ter um detalhe na frente. Você concorda mais ou menos com esse raciocínio? Eu concordo, e eu concordo com um detalhe pior ainda, tá? Mais difícil ainda. A educação, ela demora demais para aderir a essas mudanças. Sim. A escola demora demais para mudar suas práticas. Então, assim, e para inserir novas práticas dentro da escola. A escola é a mesma há quanto tempo? A mesma que Revolução A Industrial. a aula de matemática é a mesma desde a Revolução Industrial, né? Tudo evoluiu e a escola não. É um professor que dá aula para os alunos, né? E aí tem lá o PowerPoint, que é o mesmo slide de quando eu era criança e estudava na escola, né? O slidezinho Que era a transparência, né? Não, era um slide mesmo, era pequenininho assim que você colocava dentro, ele vinha num círculo Sim. e ele Não descia ali. transparência? Não, transparência veio depois. Transparência veio depois porque daí o professor podia escrever. Ah, mas é slide o nome nele. Slide. O nome é slide mesmo. Por isso que o nome do PowerPoint, as telas do PowerPoint é slide. É verdade. É quando você vai salvar. Caraca, me deu até um... Quando você vai salvar, você aperta o disquete. Eu senti o gosto, viu? Sério, eu acabei de sentir o gosto do lanche do colégio. Nossa, cara. Né, os slides. O slide era o que antes? Era as transparências. A Sim. transparência, virou, né, depois a transparência, que o professor mesmo escrevia o conteúdo ou imprimia, né? O xerox, o livro impresso, era o xerox. Antes a gente usava a mimeógrafo que imprimia, o professor fazia na mão lá e fazia cópias no mimeógrafo, né? E antes disso eram as lousinhas que as pessoas escreviam na lousinha mesmo, com um giz ali. Então, assim, antes do caderno era isso, tinha uma lousinha na sala, acabava a aula, apagava aquilo ali e fazia outra próxima aula, e ele tinha que decorar, então por isso que as pessoas tinham que decorar as coisas. A decoração, decorar conteúdo era porque antes do existir o caderno escrito com lápis, caneta, borracha, pra gente apagar e escrever, você escrevia num quadrozinho pequenininho com giz. Então você tinha que decorar o conteúdo, porque você escrevia para decorar. Você escrevia para exercitar o decoreba, né? Então, aquela decoração ali era necessária. Hoje, é necessário decorar os conteúdos? Não, se eu quero consultar uma informação que eu não lembro, eu tenho um dispositivo para isso, né? Então, assim, eu posso fazer de outro jeito. A escola pode fazer de outro jeito. Ela pode trabalhar outras habilidades que não o decoreba, que não o decorar informação. Decorar informação é algo que a gente não precisa mais. Eu sempre achei assim, na O faculdade... básico a gente precisa decorar, a habilidade para raciocinar, para conectar os pontos das informações, elaborar a pergunta para a IA te responder corretamente. Então, são habilidades que eu preciso trabalhar. E preciso trabalhar vocabulário, leitura, ouvir muito. Tem muita criança que prefere ouvir do que ler. Isso é fato. Sim. Tem criança que aprende muito assistindo vídeo do YouTube. Mais Então, até do a que ser leitura tá estudado mudando. até a escola. Essa parte comportamental tá mudando até a leitura, né? A molecada hoje, os vídeos, molecada não aguenta assistir um vídeo de 5 minutos, é shorts hoje em dia. É videozinho curtinho, né? É o story, é o short do YouTube. O meu filho, por exemplo, ele entra no YouTube, ele só fica assistindo short. É muito raro, ele tem 9 anos agora. Eu tenho uma variação sobre isso que eu falo assim, é tanto conteúdo, se você ficar no TikTok, é muito conteúdo. Sim. É muito conteúdo, bom e ruim. Tem conteúdo bom, Tem. tem conteúdo bom. Mas é tanto conteúdo que às vezes eu sinto que o nosso cérebro não tá preparado para a quantidade de informação que ele tá recebendo naquele momento. E ele tá recebendo aí muito mais do que na época quando você estava na escola. Isso, aí eu sinto como se... Aí eu falo da importância de ler um livro, mas aí eu acho que eu tô sendo saudosista de novo. Então é importante ler um livro. Por quê? Porque quando eu leio um livro de 200 páginas, o meu cérebro, ele tá... Sabe, a pessoa tá me levando para um raciocínio daquilo que o autor tá querendo me falar naquele livro. E o conteúdo do TikTok é um resumo daquele livro em 1 minuto e meio. E aí eu sinto que eu tô... Cara, é só um... Abro o cérebro. Você vira o usuário. Usuário. Esse é o usuário da Tem tecnologia. um negócio pra comentar sobre isso. Eu li um livro esse ano chamado Foco Roubado. Que ele falava que quando você tá em momentos de concentração, você busca entrar num momento de flow. Sim. Que é um momento que você tá concentrado, mas ao mesmo tempo isso é uma coisa agradável. Sim. E a leitura de um livro é o momento mais, digamos assim, propício para você entrar nesse estado de flow. Por quê? Porque você tá, digamos assim, você tá em silêncio, certo? Você não tem aquele ruído, aquele negócio que deixa tua cabeça
E você está exercitando a sua imaginação, você tá exercitando o seu cérebro numa leitura, né? Porque você está lendo, você está em silêncio, está, né, neste momento, e é o momento, e a leitura é o momento mais fácil de você chegar nesse estado de flow. Agora, o que acontece é que a gente geralmente não faz esse exercício de leitura. Então, as pessoas elas não se permitem um momento de reflexão muitas vezes. Elas estão tão informação, 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 que isso está afetando a saúde mental das pessoas. Eu mesmo, uma das formas que eu tenho para não ficar maluco e para eu me policiar com relação à minha saúde mental é a leitura. Em algum momento da semana eu tenho que parar e eu tenho que ler, porque quando eu leio, sabe quando dá aquela respirada profunda, assim, tipo, acalma, né? Tipo, tira um tempo, fica em silêncio, e aí você vai degustar um livro, você vai ler, você vai imaginar. Aí o teu coração para de bater tão rápido, né? Dá uma desacelerada e você tem um momento de reflexão ali. Eu acho que hoje tá se perdendo um pouco isso, de você ter esse momento de saúde mental mesmo. As crianças estão muito aceleradas, e muitas vezes com informação inútil. Então, elas não fazem um exercício de autoavaliação, um exercício de reflexão, justamente porque ela é bombardeada como usuário de um monte de informação que é relevante para a vida dela. Então, Ela não consegue refletir se aquilo ali faz sentido. exatamente, ela não tem, digamos assim, capacidade cognitiva para fazer um exercício de julgamento. Exatamente. E é isso que a escola às vezes não. Detalhe, hoje, onde que você vai esperar que a criança aprenda isso? Dentro da escola. Por Sim. quê? Porque o pai hoje está na correria do dia a dia, das 8 da manhã às 6 da tarde, você está no vucu-vucu, você não tem tempo de parar para sentar com o teu filho. E assim, não se sinta culpado por isso, tá? Por quê? Porque essa é a sociedade que a gente vive hoje. Sim. Né? Antigamente a esposa ficava em casa e o pai saía para trabalhar fora. Hoje os dois trabalham fora e mal dá conta de pagar as contas no final do mês. Exatamente. Então, não sinta culpa por isso, pai, mas você espera que a escola que o teu filho está, e seja pública, seja privada, dê conta dessas habilidades. Sim. Ela não está só para, e essa é uma das coisas, uma briga que eu tenho com muitos professores nesse caso, é de que a escola não está só para o conhecimento cientificamente estruturado. Ela está para a saúde das crianças, para o dia a dia das crianças. Ela está lá para ficar 10 horas dentro da escola. Você não passa 10 horas enfiando conteúdo na cabeça da criança. Você precisa trabalhar outras coisas com essa criança, Eu acredito porque ela não vai ter outro momento pra não fazer é, isso. eu acho assim, a educação ela não é só para preparar a criança para fazer vestibular. A escola tem um papel fundamental na sociedade que nós vivemos, que é de formar um cidadão, certo? E eu penso nisso mesmo como serviço. Pô, se a sociedade tá ruim, cara, quem que tá formando a sociedade? As escolas. Sendo bem sincero. E os pais, né? Os pais Não, não têm sim, culpa nisso. mas aí entra nessa situação, por exemplo, que o Josimar falou. Eu falei assim, cara, um pai que trabalha, tá lá 10 horas no dia, para ele conseguir. Assim, é uma visão bem utilitarista minha, tá? Bem utilitarista. Bem na linha meio do Pondé, assim. Para você, que é um cidadão economicamente ativo, ou seja, você tem que. Para a sociedade, você tem que produzir. Sim. Certo? Para a sociedade andar, você tem que produzir, as pessoas têm que produzir, certo? Então daí a sociedade fala assim, viu? Você é cidadão, eu preciso que você produza para você gerar riqueza para a sociedade, para recolher imposto, para fazer a máquina girar, certo? Então tá. Para você conseguir ser uma pessoa economicamente ativa, eu, como sociedade, eu tenho que dar essa oportunidade para você. Então, os seus filhos, a sua prole, eu vou cuidar da sua prole nesse período para que você seja economicamente ativo e gere riqueza para a sociedade. É uma troca? Vamos tirar o romantismo da coisa, certo? Vamos tirar o romantismo. É uma troca. Então, eu, como sociedade, quero que você, cidadão, produza para gerar riqueza para a sociedade. Em contrapartida, para você poder produzir, eu vou ficar cuidando da sua prole enquanto você trabalha para a sociedade, para criar riqueza à sociedade. Beleza. Agora, eu, como sociedade, eu sou diretamente responsável na formação desse cidadão que vai ser injetado na sociedade para gerar riqueza para a sociedade.
certo? Sim. Então, na minha opinião, claro que tem um papel da família, valores, etc., né, assim como a religião, né, a igreja tem o seu papel institucional, a família tem o papel institucional, etc, etc. Mas a maior parte do tempo, essa criança fica Ativa da criança. ativa, mas fica na escola e é responsabilidade da escola formar um cidadão. E o que envolve a formação desse cidadão? E aí que é o que a gente entra na discussão agora. Na minha opinião, envolve o que é a cidadania. O cara vai aprender o que é voto quando? Quando ele, com 16 anos, ele é obrigado, por lei, ter um título de eleitor. Porra, ninguém ensinou pro cara o que faz um papel do vereador, o que faz o papel do prefeito, entendeu? Cidadania como um todo, né? Aí o cara vai votar em empreendedorismo. Olha a briga que tem para colocar empreendedorismo no currículo, cara. E esse cara é o que vai gerar riqueza mais pra frente. Eu acho que Agora, desabafei. só pra dar um ponto, eu acho que não é bem assim, por conta de se tratam de professores, se tratam de diretores, se tratam de pessoas que estão lá. E uma vez eu falei isso pra um professor, fui dar um treinamento para os professores, e eu falei pra ele, falei assim, ó, eu entendo que é complicado, porque são 40, ele tem 40 alunos, são 40 histórias. É 40 alunos que o pai brigou com a mãe de manhã, que o pai não dá tanta atenção, a mãe não dá tanta atenção, ou Esses fatores ali. e essas 40 histórias caem praticamente em uma pessoa só, que é o professor. E esse professor tá doente. Sim. A grande maioria deles tá doente. Você como pedagogo, talvez, se eu tiver mentindo, se eu tiver Eu falando... não culpo nem tanto a pessoa professor, mas eu culpo mais a estrutura escola. Isso mesmo. Então A estrutura escola não dá suporte para isso. eu acho que essa mudança radical que tem que haver na educação, ela tem que envolver todos esses agentes. A Tanto o precisa diretor, ser revista, o formato da escola, o formato coordenador, esse professor com 40 alunos, ninguém trabalha com 40 alunos dentro de uma sala. É. Eu Imagina, cara, é difícil cuidar de uma criança. lá fora, quando eu tenho que trabalhar com uma turma muito grande, o resultado é 10% do que eu poderia entregar se eu tivesse uma turminha de 20 professores ali para fazer a formação, ou menos. Então, a entrega do professor, ela depende muito dessa estrutura. Então, não é só o papel do professor em si, a pessoa professor, mas a forma como a estrutura da escola é organizada Isso. idealiza isso. Né? A escola, por exemplo, não se preocupa com o horário de abertura e fechamento. Ela não se preocupa com isso. O pai é que tem que se preocupar que, ó, tem que estar lá às 8 a criança na escola, e se chegar 5 minutos antes, o portão vai estar fechado e a criança vai ficar sozinha na porta. Ou, se você passar das 5h30, o conselho tutelar vai te buscar na tua casa. Então, assim, a escola não se preocupa com a estrutura do pai, né? Eu coloquei meu filho numa escola privada, hoje eu cheguei lá e coloquei meu filho 7h15 da manhã na escola e posso, se necessário, buscá-lo até as 18h30. O horário dele é 17h30, mas eu posso buscá-lo até as 18h30. Por quê? Porque a escola se preocupa também com o horário da família, o horário que a família está trabalhando, qual que é o horário da família? Qual que é o horário que o pai tem que chegar a pegar do trabalho? Qual é o horário que o pai tem que sair do trabalho? Perfeito. A escola não está se preocupando com um contexto social. E esse seu questionamento, por exemplo, de a escola tá lá, cuidar do seu filho enquanto você produz, a escola não está se preocupando com isso. Ela tá tentando criatividade para entreter essas crianças, tá? Né? Boa. E aí ela não tá preocupada com essa estrutura. Não, essa eu acho que é uma das coisas que a primeira coisa tem que mudar esse formato de caixinhas de disciplina, de conteúdo Isso. dentro daquelas caixinhas. Ó, tem esse conteúdo aqui, matemática, beleza, mas eu tô dando aula de matemática, mas eu posso dar português junto com a matemática. Quando eu vou fazer uma interpretação de um problema, eu tô trabalhando português e matemática, Sim. né? E posso estar trabalhando outros conteúdos enquanto faço isso. Então tem outros modelos de formato de conteúdo de sala de aula, de conteúdo a ser trabalhado na sala de aula, de como o conteúdo pode ser repassado para o aluno, que a escola não está se preocupando em mudar. Por quê? Porque ela está se preocupada em fechar a carga horária de 40 horas do professor. Perfeito. Todos os professores têm que ter carga horária, então você vai, por exemplo, para o professor que há disciplinas que, por exemplo, eu tenho um professor que poderia trabalhar mais de uma disciplina, mas não, eu tenho aquele outro professor concursado aqui que eu preciso preencher a vaga para ele. Então eu vou dividir aqui esse horário e aí eu vou ter 50 minutos com cada um lá. Não há necessidade de ter 50 minutos. O cara podia ficar 2 horas com aquela turminha ali e atender muito melhor. O resultado seria muito mais efetivo. A educação em tempo integral, a gente vê muito falar de educação em tempo integral, mas a gente olha para o tempo integral, no contraturno, estão trabalhando com profissionais não habilitados para a faixa etária. Então, assim, você tem lá um cara com ensino médio, sem formação nenhuma em educação, trabalhando com as crianças, oficinas aleatórias dentro da escola. Não é isso. Não é esse que é a educação integral. Essa é uma educação em tempo integral. Então, são coisas diferentes.
que que a escola ainda não está qualificada, não está preparada para fazer as mudanças. Aí olha para o orçamento, olha para a questão de custos, olha para tudo isso. Cara, e o orçamento eu não vejo que é o problema. O problema muitas vezes é visão estratégica, visão de longo prazo, planejamento, né? Essa Nas questão da escolas públicas isso é praticamente impossível fazer, porque você depende de uma normativa do Ministério da Educação e da... Não necessariamente. Existem algumas coisas que estão lá na normativa, mas quem tem sistema próprio, como Cascavel, por exemplo, tem sistema municipal de ensino. Ela pode definir como vai funcionar as suas escolas. Ah, entendi. Ela pode definir Tem isso. autonomia, né? Ela tem autonomia. Todo município que tem sistema próprio pode definir como a sua rede vai funcionar. Qual vai ser os horários, quantas turmas, qual o tamanho das turmas, né? Aqui, por exemplo, 40 alunos. Cascavel não tem 40 alunos por turma. O limite é 25. Então, assim, já tem um limitador, já tem alguns gatilhos que limitam. Na educação infantil, é um professor para cada 8 alunos. Então, assim, Você vai chegar numa sala, tem 2 professores. tem 2 professoras trabalhando. Então, assim, isso é regra. Então, assim, você consegue ter uma estrutura mais bem organizada, né, se tiver planejamento. Só que, por exemplo, essa mesma escola não tem tecnologia lá. Na educação infantil, no CMEIs, por exemplo, é muito raro um CMEI que tenha tecnologia para as crianças usarem na educação infantil. É. Então, assim, Você não tem CMEI? e isso muitas vezes é falta de. Essa é a Falta CMEI, imagina a tecnologia. tecnologia dentro do CMEI. Então, e isso é Não, eu tô falando isso porque o próprio candidato a prefeito veio aqui e falou isso. Mas é né? um fato. É um fato. Tô nem criticando. Falta Falando que falta só 5, 6 mil vagas. Eu fiquei na fila 3 anos para conseguir uma vaga, mas nem acabei colocando na particular. Foi embora. Né? Mas isso é realidade. Não, realidade. Agora, é realizado no Brasil afora. Né? Ô Jussi, pra gente ir pro final, eu gostaria que você me respondesse uma coisa. Você foi o cara que não foi. Você é um defensor da tecnologia das escolas há muito tempo. Inclusive, você já confidenciou pra nós, fora aqui do podcast, que você fala, pô, eu falava isso há 15 anos atrás, eu falava isso. Não lembro qual que é o tempo, mas, pô, há 15 anos atrás eu defendi a educação, a parte da tecnologia da educação. Então eu quero te perguntar, quero que você pegue a tua cabeça aí e pense. Qual é o futuro? Como é que você enxerga as escolas daqui a 20 anos? E eu não quero uma visão do seu desejo, eu quero uma visão do que você acha que vai acontecer. Realidade da coisa, olha, a gente precisa obrigatoriamente investir em formação de professores melhores para a escola. Não é infraestrutura que está faltando. Investir num professor que adote tecnologia, que coloque na sua prática, porque se não seguirmos por esse caminho de colocar a tecnologia como uma das prioridades dentro da escola, não estou dizendo que ela é a única prioridade, mas uma das prioridades dentro da escola, a gente vai estar fadado a continuar sendo um país subdesenvolvido com tecnologia. Por quê? Porque as crianças não vão estar preparadas para o mundo que virá daqui a 10 anos. Né? A gente tem que olhar para a criança que está chegando na educação infantil nossa hoje aqui com 3 anos, onde ela vai estar daqui a 15 anos, que ela vai chegar nos 18 dela. Então, qual que é o caminho que essa criança vai percorrer dentro da educação pública para que ela chegue lá, quando ela chegar nos 18 anos, preparada para o mundo daqui a 18 anos? Porque a gente não sabe qual vai ser. A única certeza que a gente tem é que tem tecnologia envolvida nessa vida dele aqui. É a única certeza que a gente tem. Eu concordo com você. É a única certeza. A gente vai ter carro voador? Não sei. A gente vai ter. Mas pra ter carro voador precisa de tecnologia. E o carro voador já é realidade, né? Tá em homologação pela ANAC lá, os carrinhos voador da Azul, que entra em operação esse ano. A Azul comprou 250. Caramba! 250. Pesquisa pra você ver lá. A Azul comprou 256 carros voadores e é pra entrar em operação até o final desse ano. E aí? Quem que vai operar? Detalhe, né? Eles são tipo drone, não tem piloto dentro. Caramba. Como é que se orienta um usuário a entrar num veículo que vai te levar em algum lugar sem o motorista estar lá dentro junto com você? Qual a confiança que você passa? Ele É um precisa robô conhecer, falando pra você. Atenção, senhores passageiros. ele precisa entender como a tecnologia funciona para ele confiar nessa tecnologia para ser um passageiro dela ali. Porque se ele não for um passageiro dela ali desse avião, de que adianta ter o avião? Não vai. É isso. Né? De que adianta ter esse avião ali se ele não tiver passageiro para usar ele? Porque o cara não entende como a tecnologia funciona e não confia nela. Perfeito. Então, esse é o caminho que a gente tem que trabalhar e olhar para essa criança aqui, que está chegando agora na educação infantil com 3 aninhos de idade lá, né? E vai chegar no mercado de trabalho daqui a 15 anos e não sabe qual vai ser esse mercado. Justo, pra quem quiser conhecer a EduBot, como é que faz? Pode olhar pra essa câmera aqui e falar pro pessoal. A EduBot, a gente está aí presente em 57 municípios Brasil afora, quase, e em 16 estados, mais Distrito Federal, né? Hoje a gente está atendendo escolas de ensino regular públicas e privadas. Aqui no Paraná a gente tem vários municípios também que usam o nosso material.
E a EduBot vocês podem encontrar aí na internet, né? edubot.com.br ou no EduBot Robótica também nas redes sociais. A gente está presente aí e levando tecnologia para dentro da educação. Excelente papo. Obrigado, Josemar. Cara, quando precisar, quando tiver alguma coisa nova aí que tu quiser vir, ou quiser só bater um papo filosófico sobre educação, estamos à disposição, tá bom? Então tá bom, estamos à disposição aí também. Esse foi o Método Papos. Muito obrigado para você que acompanhou. E eu queria te pedir uma coisa. Deixa no comentário aqui o que você mais gostou dessa entrevista. Muito obrigado e até a próxima.